tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. Hoje eu tô com uma convidada especial, a Leisli. Leisli, se apresenta aí. Fala, galerinha geek, tudo bem? Laser aqui no canal da Camila, Pipoca na Madrugada. Muito bom, tô muito feliz com essas reviews que a gente vai fazer. The Boys tá incrível. E do 1 ao 3, a gente vai falar agora dos episódios. E eu acho que tem muita conexão o 1, 2 e o 3. E o 3 deixou um gancho pro 4, que foi assim, o episódio 3. Nossa, não vejo a hora de você já falar do 3, mas vamos falar do 1 primeiro. Sim, então a gente vai agora destrinchar tudo o que aconteceu nesses 3 primeiros episódios que já estão disponíveis aí no Prime Video para vocês assistirem. Vão lá, assistam, depois voltem aqui para a gente discutir bastante sobre essa segunda temporada. Então vamos lá. O primeiro episódio aqui, ele é bem introdutório, ele parte dos eventos finais que aconteceu lá na primeira temporada e começa, né, a situar o que está acontecendo com cada personagem, né, que deixou um gancho aí para cada um e agora a série retorna para mostrar o que está acontecendo com eles. Então, a gente já começa o episódio introduzindo o Stan Edgar, que agora é o novo é o chefão ali da Vault, que vai ficar no lugar da Madeline, já que ela morreu, né, na temporada passada. E ele já começa a mostrar que vai ter uma nova mudança ali na Vault, né, no controle, o que eles pretendem fazer. Então, junto com uma cena que eu achei muito foda, que é a cena do Black Noir no Oriente matando super terroristas, a Vault, ela fala que agora eles vão começar a caçar super terroristas para o bem da nação, para o bem da América e de todo mundo. Então, é legal que a cena do Stan Edgar conversando na reunião mescla com a cena do Black Noir já em ação, para a gente entender qual que vai ser, né, o novo caminho da empresa, o novo caminho dos supers. O que você achou aí, Leslie? Bom, lembrando que The Boys não é só uma série de heróis, envolve muita política, muita passada de pano do governo, de tudo que acontece ali. Então a gente vai ver muito isso acontecer e eu acho que a figura nova do Edgar Stan é uma figura assim que você fica, putz, o cara tem autoridade, ele tem postura e ele sabe o que ele quer e você vai percebendo que nos episódios ele vai ficando na miúda. Então ele é uma pessoa que ele não vai mostrar logo de cara as coisas que ele quer fazer. Então as coisas vão acontecendo, depois você vai sabendo que é ele que está por trás de todas essas coisas. É, sobre a cena com Black Noir, aquela cena da matança lá, dele matando, ele é um personagem que não fala nada, mas ele faz tudo. Ele não fala absolutamente nada. Eu não lembro de ter escutado a voz dele até agora. Tipo, não sei nem se ele... Eu não lembro se ele falou Ele alguma não vez na primeira fala. temporada. Mas a presença dele dá medo e, tipo assim, ele não pensa 2 vezes. Ele já vai lá e mata. Tipo, age, faz o que tem que fazer e pronto. Então, essa cena, ela fica muito boa, porque já deixa assim, já concretiza o que a gente vai começar a acompanhar nessa temporada. E logo em seguida, a gente já corta para a cena em que tá rolando o funeral do Translúcido, com a presença do Homelander, que faz aquele discurso político e discurso de super-herói que tá ali, que vai procurar os verdadeiros culpados pela morte do seu grande amigo e companheiro de trabalho, e ele garante que vai encontrar essas pessoas e vai fazer justiça. E logo depois a gente tem a cena da Starlight cantando ali no funeral, e aí a gente começa a entender como tá sendo essa dinâmica dos supers, né? Eles meio que usando essas máscaras para gente, para eles, né, tipo, não mostrarem assim o que eles realmente pensam. Então, assim, o Homelander tá puto da vida porque, né, perdeu o amigo e ele quer ir atrás dos The Boys, não pode, né, tipo, matar eles assim do jeito que ele quer. A Starlight já sabe, né, que o Hughie faz parte desse grupo, então ela começa a viver, né, essas duas personalidades. Então você vê a Starlight em destaque no The Seven, fazendo propagandas, divulgando o grupo, a nova cara da empresa. Só que do outro lado, ela se disfarça, ela se esconde para poder
encontrar o Hughie às escondidas. Então, a gente começa a ver essa mudança. Então, logo em seguida dessa cena, a gente vê uma cena que mostra todo o processo do disfarce para a Anne encontrar com o Hughie. Então, ela se escondendo, usando chips diferentes nos telefones para a Vogt não encontrar ela, ela indo nos caminhos muito estranhos, encontrando com o Rio no metrô, e nesse caminho, antes de encontrar com ele, ela passa no hospital para ver o A-Train, porque o A-Train no momento está em coma, porque ele sofre uma parada cardíaca lá na temporada passada, então a gente vê que ele ainda está, né, internada, não está bem, então, e ela está ali vendo porque ela está meio que com um peso na consciência, né, sobre o que aconteceu na temporada passada. E aí, Leslie? Sobre o velório, assim, eu já vou logo mostrar minha personalidade aqui pra galera que tá inscrita no seu canal, porque eu precisava de uma música, né? Então a Starlight cantando pra mim foi tudo. Eu tava muito precisando de ter uma música em The Boys, eu nunca imaginava que ia acontecer isso. E ela tá cantando muito bem, tipo, a letra da música é uma letra, tipo, meio bem melancólica, porque a gente tá ali na despedida do translúcido, mas tudo ali é uma falsidade que, tipo, você fala assim, porque a Starlight, ela tá como agente dupla, né, vamos dizer assim, ela tá nos dois lados, ela tá infiltrada, vamos dizer assim, no The Seven, porque ela teve esse privilégio de entrar na equipe, mas como ela tem aí o Hugh, então ela tem um encontro com ele para meio que, tipo, como que a gente vai desmascarar toda essa galera? Então, eu só queria pontuar essa parte dela cantando porque é tudo pra mim. É verdade. E, meu, aí logo depois a gente entende o que tá acontecendo com o grupo, os The Boys. No momento, o Butcher tá desaparecido, né? Isso eles já revelaram nos trailers que no início o Butcher tá desaparecido, então a gente vê o que tá acontecendo com os outros integrantes. O Rio e o French, o Mother's Milk, eles estão escondidos no porão de uma loja ali, tendo aquela vidinha assim, bem obscura, bem ali, bem escondida, porque eles estão sendo procurados pela América toda. Então, assim, qualquer um que olhar para eles e reconhecer, vão entregar eles para a polícia, ou até pior, vão entregar eles para os supers, para o Homelander. Então, eles têm que viver, assim, essa vida bem, assim, às escondidas, o que é estranho. E aí o Rio, né, ele se encontra com a Anne e pede para ela procurar um rapaz, porque ele recebe um papel de uma identidade desse rapaz, fala assim: se você procurar esse rapaz, ele pode te ajudar. E aí ela vai atrás desse rapaz e descobre que ele trabalha no laboratório da Vogt, só que ele também é um super, né? Ele consegue regenerar o corpo. Então, o que ele faz? Ele se encontra clandestinamente com clientes para cortar partes do corpo dele. Não sei se é para vender ou se é por puro prazer, né? E aí ela flagra e chantageia esse cara. O que ela pede? Ela fala assim: me dá o composto V, que aí eu não entrego você. E ele fica nessa e ele acaba tipo, cedendo, tipo assim, tá, eu vou fazer o que eu posso para não, né, te ajudar e eu não me ferrar. E aí a gente começa a ver o que a Starlight está aprontando, o que ela vai fazer para poder ajudar o Rio e o grupo. O que você achou disso, Leslie? Essa questão aí desse menino ficou uma coisa assim, tipo, ele tá mostrando o que o composto V pode fazer. Então, eu acho que quando ela vai atrás desse homem, é uma nova narrativa que a gente ainda vai ver em The Boys nos próximos episódios sobre o composto V. Então, é uma coisa pra gente anotar e lembrar depois. Certo. E depois disso, né? Porque assim, nos episódios eles vão dando trechos de cada coisa que vai acontecendo com cada personagem. Então, logo depois a gente vê o que acontece com o Profundo, né? Que o Profundo tá naquele processo de Tá depressão após ter sido profundo. expulso do grupo. O que você achou do Profundo aí nesse primeiro Cara, eu episódio? acho que eu não gostava tanto dele na primeira temporada, mas eu acho que nessa segunda ele trouxe o alívio cômico, porque assim, ele está em depressão, porque ele está afastado lá do set, então, mas ele tá, sabe quando você percebe que esse personagem ele tá mudando? Ele tá mudando de uma maneira assim, tipo, ele tá vendo outras coisas, mas ao mesmo tempo, tudo para ele era o The Seven, mas agora que ele está em tratamento psicológico, vamos dizer assim, porque ele está em depressão. Então, a gente vê esse momento dele
o que ele vai fazer e, enfim, nos próximos episódios acho que dá para falar mais do que vai acontecer com ele. Nesse primeiro momento, a gente vê que ele recebe ajuda de um outro super, o arqueiro, que apresenta a ele uma terapeuta. Ele falou assim: eu acho que você está precisando de uma terapia, amigo. E aí a gente começa a engatinhar ali na trama do Profundo o que ele vai fazer para poder voltar para o The Seven. E aí, depois disso, do Profundo, a gente tem a primeira cena de quem? Da Stormfront, que é a grande personagem que foi apresentada aí pra gente. E finalmente a gente tem a primeira aparição dela. O Homelander e a Maeve estão fazendo, acho que gravando uma propaganda, alguma coisa, e do nada ela aparece fazendo live, stories, para mostrar que, assim, além de super, ela é muito influente nas redes sociais. Sim, Entendeu? sim. Então ela é influente, ela é do povo, ela, sabe, consegue conversar com as pessoas, ela consegue conquistar as pessoas. E isso acaba incomodando já o Homelander de primeira, do tipo assim, quem é essa mulher? E aí ela fala, eu sou a nova integrante do The Seven, eu fui contratada pela Vogt. E o Homelander já fica meio puto, como assim? Tipo, eu que sou o líder, eu que tenho que contratar, e não uma outra pessoa. O que você achou disso? O que eu achei legal é porque, assim, o Homelander, ele é um cara muito exigente pelo The Seven. Isso a gente viu na cena em que estavam fazendo processo seletivo para alguém entrar pro lugar pro translúcido. E aí ele, tipo, nossa, é aquela cena quando ele pega o carinha e pega na cabeça dele e dá uma esmagada, foi maravilhosa, horrível e maravilhosa ao mesmo tempo. Então, para Stormfront, a única maneira dela entrar mesmo seria mostrar para o povo, já divulgando antes de entrar nesse processo seletivo tão burocrático. Então, ela foi muito esperta, então ela abriu a rede social dela, oi gente, eu sou a nova integrante do The Seven. Então, o Homelander não teve o que fazer, ele ficou com uma saia justa e foi por isso que ela conseguiu entrar. Porque a menina, vocês vão ver nos próximos episódios, ela é VTZera, ela adora uma câmera, ela adora fazer uma cena, ela é a VTZera e eu já posso dizer que eu não gosto dela, assim, me dá uma raiva, eu amo e odeio ao mesmo tempo. Somos duas. Tipo, a Stormfront, ela é uma caixinha de surpresas. Então, assim, a cada episódio vocês vão se surpreender com ela, assim, mais e mais. Assim, o queixo vai ficar caindo o tempo todo. E quando ela entra no grupo, o Homelander vai bater de frente com o Stan Edgar. E aí que a gente vai começar a entender um pouco também o lado do Stan Edgar, quanto ele é misterioso e enigmático. Porque em nenhum momento o Stan Edgar mostra ter medo do Homelander. Muito pelo contrário, ele fala assim, quem é você, tipo, para vir, sabe, bater de frente comigo? Foi por sua causa que algumas pessoas já sabem sobre o composto V, culpa o Homelander por conta disso. E ele fala assim: você não manda aqui, quem manda sou eu e a Stormfront está no grupo. Então você vê ele se batendo de frente, o Homelander vai ficando cada vez mais bravo, mais irado, mas ele se controla. E o Stan Edgar já vai mostrando assim que não tá de brincadeira ali. Eu acho que ele vai trazer mais mistérios daqui para frente. Sim, ele é bem sutil. E a gente já percebe logo quando acaba esse episódio que ele veio para botar ordem e afrontar. Ele não tem medo de ninguém. E é aquilo que uma autoridade deveria ser. Mas a gente ainda vai ver muita coisa acontecer. Isso. E aí a gente volta para os The Boys logo no final, nessa primeira parte do primeiro episódio. E aí a gente vê que eles descobrem que tem um novo super ali, misterioso, rondando pelas ruas da cidade. E aí eles vão tentar procurar para saber quem é esse super, né? Então a gente fica assim, será que quem pode ser? Tipo, a gente ainda não tem muitas revelações a respeito dele. Eu só sei que eles vão procurar uma das agentes, a diretora da CIA. Ela aparece lá na primeira temporada também, que tenta ajudar o Butcher em alguns momentos. E nesse encontro, gente, a cena, vocês assistiram, vocês sabem do que eu tô falando. A cena do carro que eles estão conversando com ela e do nada o nariz dela começa a sangrar e do nada a cabeça dela explode. A gente leva aquele susto, porque ninguém estava esperando aquele momento. Então, assim, a gente fica impactado, os personagens ficam impactados, eles saem correndo porque a gente não sabe como isso aconteceu, quem foi que fez isso, a gente fica até suspeitando, será que é um super misterioso que a gente está achando, tipo, procurando para saber quem é ele? Será que é ele que explodiu a cabeça da diretora da CIA? Então, assim,
você já fica pensando em mil coisas, você não sabe o que está acontecendo, tipo, leva aquele susto. O que você achou, Leslie? Cara, essa cena eu fiquei bugada, de verdade, eu fiquei bugada. Porque eu falei assim, do nada, como? Por quê? Quem? Como? Tipo, aquelas várias dúvidas, porque foi do nada, foi começando assim, e a cara do Hugh foi o melhor, que ele ficou fazendo assim, ó. E na hora que estourou tudo nele, ele ficou traumatizado. Eu acho que ele tem algum medinho de sangue, viu? Tem alguma coisa. Nossa, ele dá muito azar com isso, né? Mas acho que todo mundo ali, o Mother's Milk, o French, todo mundo ficou horrorizado, ninguém tá esperando. Você tá conversando com a pessoa e do nada, explodiu a cabeça dela. Não E aí ele acontece na sai vida real. correndo. E aí ele sai correndo, porque ele fala assim, gente, pode acontecer com a gente daqui a pouco. E aí eles dão no pé, a gente fica ali com medo, sem saber o que está acontecendo. E aí eles voltam logo para o esconderijo, desesperados. E aí, no momento em que eles voltam, quem aparece? Billy Butcher. Billy Butcher está de volta, finalmente. E aí termina o primeiro episódio. O que você achou desse final, Leila? O primeiro episódio é o episódio que tem que ser bom. Eu sempre falo isso em série. O primeiro episódio tem que ser bom para você ter vontade de continuar. E assim, mesmo que a Amazon coloque os 3 primeiros episódios, o primeiro não deu muito certo, vamos ver o segundo. Mas não, o primeiro é muito bom e aí vai ter um gancho pro segundo e pro terceiro. Eu acho que esses 3 primeiros episódios são muito bem encaixadinhos. Então, eles são interligados e ao mesmo tempo o primeiro episódio é muito independente, o primeiro e o terceiro, que a gente já vai falar aqui. Então, eu gostei muito dessa primeira premissa. E The Boys continua a história. The Boys não é uma nova trama, como a gente já tinha falado no meu vídeo de primeiras impressões. Então, gosto muito disso. E o que a gente viu no final do primeiro episódio, o segundo já puxa aquele gancho, tipo, ele não demora para desenvolver, tipo assim, vai para outra coisa, aí depois volta para o que a gente estava vendo. Não. The Boys, sabe, faz essa interligação, essa conexão perfeita para a gente não se perder na trama. Então, logo aí no segundo episódio, a gente vê o retorno do Butcher e aí ele conta para o grupo que a Becca está viva, que ele encontrou com ela lá no final da primeira temporada, quando o Homelander leva ele até a esposa e descobre que a Becca teve um filho com o Homelander. Mas lembrando que esse filho foi fruto de um estupro. O Homelander estuprou a Becca e aí ela acabou engravidando e por conta disso ela tá escondida, né? A empresa Vault escondeu ela e assim, nem o Butcher sabe onde ela tá, nem mesmo ela tipo tá ali presa, ela não tem contato com o mundo exterior. Então, a gente começa a entender a dinâmica disso. Então, o Butcher explica o que aconteceu e agora ele vai atrás de vai atrás de pistas para saber a localização dela. E nisso, o Homelander tenta se aproximar do filho da Becca. Então, toda hora ele fica indo lá para poder conversar com o menino, o que, Ai, assim, causa muito desconforto, assim, em vários momentos, porque eu fico com medo do que ele vai fazer com a criança. não, e ele é tipo a representação do pai brasileiro. Credo! Assim, tô generalizando. Porque ele vai lá, tipo, a mulher tá cuidando, ele só vai lá pra tentar se aproximar do filho, mas que não faz bem algum, não educa, não tem participação na vida do filho. Começou errado já, né? Estuprando a mulher. Então, cara, dá um negócio, assim, como eu penso em todas essas histórias, assim, do Homelander com a esposa do Butcher, enfim. Então, a gente percebe que vai ter uma carga dramática entre ele e o filho. Sim, eu só não me lembro direito, foi na cena em que ele já começa meio que tentar treinar a criança, nesse momento? Eu acho que foi no segundo episódio, sim. Né? Que tem a cena, inclusive, gente, tem a cena no trailer, a gente tá falando aqui com spoilers mesmo, tem a cena em que ele joga a criança do telhado para saber se ela vai voar. E, gente, eu falei, meu Deus do Nossa, céu, o que ele tá eu fiquei assim, fazendo? na hora que ele fez assim, ó, e o moleque caiu, eu fiquei assim, não. Eu juro pra você que eu fiquei assim. Aí eu falei, não, o menino morreu, o menino morreu, o menino morreu. Aí tem aquela surpresa.
Mas sabe o que é legal dessa cena? É que a gente mostra muita dinâmica, assim. O Homelander, ele foi criado num laboratório. E a gente vê o tempo todo falando que ele nunca recebeu um amor materno, um amor paterno. Ele até tentou procurar por isso e nunca conseguiu. Então, por isso que ele se transforma nesse monstro que ele é. Já a criança, ela tem os poderes, mas você vê que ela não ativa os poderes quando ela quer, a hora que ela quer. Ela ativa no momento em que ela fica com raiva. A hora que o Homelander é agressivo com a Becca, com a mãe, aí o menino ativa o poder porque ele se sente ameaçado. Poxa, você tá tentando agredir uma pessoa que eu amo. E aí a gente vê o menino reagindo ali, soltando laser pelo olho. E aí a gente vê essa dinâmica do tipo assim, o Homelander ele vai tentar atiçar o menino para ele ficar com raiva o tempo todo. E a Becca vai fazer o contrário, vai proteger ele, porque é o amor dela que vai fazer ele se tornar uma boa pessoa. E a gente vai entendendo melhor como é que é o Homelander e como ele poderia ter sido se ele tivesse tido o amor de uma mãe, sabe? Sim, e você viu a prepotência do Homelander que ele fala assim: não, ele tá bem, ele é meu filho. Tipo, e como que ele tinha essa certeza? Porque eu até não sabia disso até a hora que o menino voltou. Porque É, eu fiquei meio assim, indignada. exatamente, dá um medo, mas é porque, tipo, a mãe tá criando ele de uma outra forma, para ele não, sabe, vamos supor, ficar viciado, ficar fanático pelo poder, para ele não se tornar um novo Homelander. Essa é a verdade, né, gente? Então a gente vê essa dinâmica, vê a Becca muito enfurecida, e aí a gente tem também o acordo que ela faz com a VOD. Ela tá ali presa por causa da VOD, mas em compensação ela tinha pedido assim: eu fico aqui com o menino, eu crio ele, mas em troca vocês têm que manter o Homelander longe de mim e longe da criança. Só que como vão impedir o Homelander? Porque Então, ele é tão psicopata. e qual seria a solução? Será que é o Edgar Stan? Então, aí é tipo, vai criando essa situação ainda mais desconfortável, porque ele vai indo na casa dela o tempo todo ali, e aí você fica assim, meu, vai acontecer alguma coisa. Esse cara não vai O que embora. que vai o que que vai acontecer, a gente ainda não sabe, mas o legal da série é que ele já vai criando esse clima estranho, essa atmosfera de tensão entre a criança, o Homelander e a Becca. Então a gente começa a ter esse medo. E aí a gente já parte para a próxima cena em que a gente acompanha a personagem Maeve, finalmente, né? Ela ficou tão escondida aí na divulgação da segunda temporada, mas agora ela aparece e a gente vê ela recebendo uma ligação de que a namorada dela, Helena, tá internada ali, fazer uma cirurgia e tal, e aí ela vai visitar a namorada e novamente elas discutem com relação ao namoro delas, porque a Helena não entende o fato da Maeve esconder o relacionamento. E aí a Maeve começa a revelar algumas coisas a respeito do Homelander, porque aí ela conta para Helena a razão dela esconder o namoro. O Homelander não aceita que as pessoas ao redor dele sejam felizes, né? Então ela conta que um dia, né, ela estava numa festa ali e aí um dos empresários convida a Maeve para jantar. E aí o Homelander fica sabendo disso e mata o empresário, só pelo fato, tipo, dele ter convidado a Maeve para jantar. E aí a Maeve começa a se tocar do quão perigoso o Homelander pode ser. E aí ainda teve aquela cena da queda do avião, que ele Uhum. pressiona ela para deixar todo mundo morrer. E aí ela começa a criar esse medo do Homelander. Então ela tem então ela encontra essa opção, tipo, eu vou esconder minha namorada, eu vou esconder meu relacionamento para que ninguém descubra. Sim, e a gente vai perceber como a personagem da Maeve, ela vai ser muito mais dramática do que envolve poderes e guerra e lutas. Então a gente vai ver um lado mais dramático dessa personagem, a gente vai ver conforme os episódios forem passando, porque ela tem essa questão do medo do Homelander, do que ele pode fazer com a pessoa que ela gosta. Então temos coisas dramáticas acontecendo na vida da personagem da Maeve. Então, em The Boys, a gente vai ver muito de cada personagem. Os personagens são muito bem aprofundados em The Boys. E a questão da Maeve, já percebi que nessa temporada vai ser de drama, drama. Isso. E também nesse segundo episódio a gente vê mais um pouco sobre o Profundo, ele dando início
terapia, porque a própria terapeuta fala que, não, terapia, isso não existe. E aí ele meio que é, tipo, drogado, né? Ele toma uma bebida lá em que ele alucina, e aí a gente começa a entender que uma das principais questões internas dele, o conflito mesmo dele, é que ele não se aceita. Ele não aceita o corpo dele, não aceita quem ele é de verdade, o que mostra, assim, que nem sempre ele quis ser um super-herói. Ele até quer ser um super-herói, mas não do jeito que ele é. Ele tem nojo dele mesmo, sabe? Ele não aceita as guelras que ele tem, as aberturas onde o peixe respira, E é sabe? esquisito E aí nessa mesmo. alucinação... Hã? E é esquisito mesmo, na hora que começa a falar, assim, aí ele fica assim, e ao mesmo tempo que é esquisito, é engraçado. Ele traz também um lado cômico aí da narrativa. Sim, então, nessa parte eu vi muito, a hora que as guelras começam a conversar com ele, aí ele fica assim, que é isso? Eu falei, gente, tipo, tá engraçado, mas no fundo, traz essa mensagem mais dramática do profundo em ele tentar se aceitar, entendeu? Ele tem muito problema de autoestima, e isso vai ser mais desenvolvido um pouco mais para frente, eu acredito. A gente vai ver mais do profundo tentando se aceitar para poder melhorar e poder voltar para o The Seven. Esse é o objetivo dele, né? Voltar pro The Seven. E assim, essa ideia não veio dele. Veio do outro personagem do arqueiro e com a terapeuta. Tipo, não, você tem que voltar pro The Seven, é a sua solução. E ele vai na ideia. Isso. E aí, logo em seguida, depois dessa cena, a gente volta ali para a torre, né? Que eles chamam de torre, a Tower, onde estão os supers, e a gente vê a entrevista das nossas heroínas ali do The Seven, para poder introduzir a Stormfront ali para a imprensa, para a mídia. Então a gente vê, gente, essas cenas é típica assim de jornalista fazendo pergunta idiota ou Uhum. pergunta muito genérica para o entrevistado. Né? Como, por exemplo, como é que é ser uma mulher no The Seven? Principalmente Aí, sobre essas tipo, questões femininas, né? sabe? Aí a Stormfront já solta aquele lado sincerão, né? Falando assim, ué, que diferença faz eu ter bolas entre as pernas ou não? Tipo, ela solta uma dessa que deixa as outras duas, tipo, até surpresa. Pediram, né? Pediram. Não, e é legal que aí mais um pouco a gente conhece a respeito da Stormfront, mas eu vou ressaltar aqui, gente, presta atenção nela porque ela é uma caixinha de surpresas. E aí a Starlight meio que até tenta se aproximar dela, porque ela vê assim, poxa, se ela pode ser sincerona, eu também posso começar a deixar de lado essa máscara que eu uso o tempo todo, porque eu não aguento mais, cara, que a Starlight já tá ficando de saco cheio de tanta falsidade, de tanta falcatrua dentro ali da empresa. E aí elas meio que se aproximam, e aí junto nisso a gente vê que a Starlight também consegue o composto V, o rapaz do laboratório entrega para ela o composto V, e aí ela fica naquele desespero. Então, assim, a Stormfront sai de cena, mas quem flagra a Starlight? O A-Train. A-Train está de volta, gente. Ele se recuperou e aparentemente ele está bem. Então, só que o A-Train sabe que a Starlight está com o Huey. Então rola uma chantagem entre os dois. Começa esse início de chantagem. Por isso que nas cenas dos trailers a gente vê eles juntos ali o tempo todo. E agora, nesses primeiros episódios, a gente começa a entender por quê. O A-Train sabe da... Hã? Eles vão estar mais juntos, porque um sabe muita coisa do outro. Então fica aquela coisa. É, Se você fizer isso, eu vou falar isso. Eu falo, se você fizer isso, eu vou falar isso. Então, um ameaçando o outro. Eu já acho que eles já têm que se juntar e ficar do mesmo time. eu também acho, é melhor, é mais fácil do que ficar na base da chantagem. Então, mas no começo eles ficam nisso, né? Como forma também de se proteger. O A-Train não quer se dar mal ali com o The Seven, ainda mais por tudo que ele passou, e a Starlight não quer ser pega ali no flagra, né? Tipo, ela vai fazer uma coisa estrondosa e ninguém pode saber. Sim, sim. E aí começa a ter o arco ainda dos dois, né? Porque ele sabe que ela tá dos dois lados e ela sabe que ele, tipo, matou a namorada, enfim, toda a questão do composto V e vai ainda rolar muita água aí. Verdade. E aí a gente chega no final do segundo episódio em que a gente vê o Butcher com a chefona da CIA, que é a Grace Mallory, e ele pede ajuda para ela para encontrar a Becca.
E aí ele fala assim, olha, em troca, eu te ajudo a encontrar o tal super misterioso que tá rondando aí nas ruas. E a Grace até fala, beleza. E aí, junto nessa conversa dos dois, a Grace pega e solta assim, você já ouviu falar numa tal de Liberty? Que era uma super das antigas? E aí deixa no ar isso. Aí a gente corta para a cena final do Butcher e o grupo indo atrás do super misterioso, onde temos finalmente a revelação da identidade dele. Diga aí, Leslie, quem é esse super misterioso? Apenas o irmão da Kimiko. 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 Ele é Kimiko. irmão dela. Ele é irmão dela. Então, quando encontra, por isso que naquela cena o Butcher fica motivado a pegar ele e os outros sentem empatia porque a Kimiko, ela dá um abraço nele, ele é da família dela, né? Então, essa cena Isso. é muito boa. Isso aí termina, né, nesse encontro com essa revelação. E aí vamos para o terceiro episódio, em que a gente também dá continuidade ao gancho desse segundo, que a gente vai descobrindo novas informações a respeito do irmão da Kimiko. Então, assim, nessa tentativa de pegar, assim, a Kimiko segura o irmão, eles capturam, só que assim, o grupo quer proteger ele por conta da Kimiko, porque eles têm um carinho por ela. E o Butcher não, o Butcher tá ali e falou assim, não, vamos entregar o irmão pra CIA e é isso, vamos fazer a nossa parte. Então, fica nessa onda. Aí eles pegam uma lancha, vão em alto mar ali para poder encontrar com o pessoal da CIA. E é onde começa a acontecer várias coisas. O que você acha disso? Melhor cena mesmo. Então, assim, então, assim, vai acontecendo várias coisas paralelas nesse momento. Enquanto eles estão em alto mar ali, pronto para entregar o irmão da Kimiko para a CIA, o que acontece lá na Vault? A mídia descobre sobre o composto V. A Starlight entrega as provas para a imprensa e aí eles anunciam que os heróis não são feitos por Deus, eles foram feitos pela Vault. Então, assim, eles foram transformados, eram humanos que foram transformados em heróis. E aí começa, né, cair a ficha para todo mundo e aí começa a gerar burburinho. Até a Ashley entra em desespero porque, coitada, ela é uma PR que, tipo, ninguém leva ela a sério. Não, ela é super engraçadíssima. Ela só leva as patadas de todo mundo, e todo mundo que passa por ela dá a patada lá nela, né? Porque ela é uma pessoa que dá cara a tapa e ao mesmo tempo, coitada. Dó. Isso, e o legal é que, assim, quando a bomba explode, a gente vê a reação de cada personagem. Então, a gente vê o Black Noir chorando ali no corredor ao descobrir que ele não é, sabe, o dom de Deus, que ele foi feito. A gente vê a Maeve ali revoltada, e aí ela conta que o pai dela, assim, meu pai me vendeu, tipo, me transformou numa heroína e me vendeu e ganhou todo o dinheiro que eu fui ganhando com publicidade, com patrocínio, quando eu entrei no The Seven. E aí ela fala, né, tipo, que culpa, né, a parte da culpa não é só da Vault, mas dos pais que permitiram que a empresa fizesse isso com os filhos. A gente vê também o Profundo ali revoltado com isso, e aí ele conta que desde os 9 anos ele viu o corpo dele se transformar, quando ele começa a conversar com os peixes, a entender o que eles falam. E aí a gente vai vendo, né, tipo essa revolta dos personagens. Aí é a bomba que acontece, né, em relação a tudo que tá acontecendo ali em The Boys, porque muita gente não sabia. E aí eu fico pensando, e o filho do Homelander? Ele também veio do composto V? Ou, tipo, ele nasceu super? Então, fica um questionamento, porque assim, ele e a Becca transaram, então assim, eu acho que o que estava nele, o composto V, como ele foi uma criação, tipo, desde bebezinho, a criança acabou herdando isso. Pelo menos é o que está na minha cabeça, né? É, teorias, especulações. Nossa. Especulações, quem sabe mais para frente a gente recebe respostas, né? Então, com todo esse burburinho acontecendo, a gente vê de um lado os heróis lidando com a exposição sobre o composto V, e do outro a gente vê o que está rolando lá em alto mar. Diga aí, Leide. Nossa, porque o irmão da Kimiko,
O irmão da Kimiko, ele tá lá no quarto, preso, enfim. Só que o French, ele tem uma proximidade com a Kimiko, vai lá, fala com o irmão, tipo, meio que pra se reconciliar, né? E aí ele deixa uma lata de refrigerante e aí ele consegue se soltar. E ao mesmo tempo em que eles estão lá no barco, acontece aquela famosa cena da que vem primeiro o helicóptero e o irmão, tipo, pega o helicóptero e explode tudo, cai tudo no mar. Ó, The Boys está com cenas de ação que, nossa, maravilhosas, maravilhosas essas cenas, muito bem feitas, produzidas, fotografia assim muito boa. E aí depois, em paralelo, acontece que o Profundo, tipo, numa maneira de poder voltar ao The Seven, ele fala assim, olha, vamos lá pegar esse cara e aí a gente vai meio que salvar e aí a gente vai voltar pro The Seven, né? E quando ele chega lá com a baleia, foi tipo uma cena muito assim de filme de super-herói e ao mesmo tempo, tipo, o Butcher, quando ele olha, ele fica olhando assim, porque ele faz mó cara, assim, o Profundo. Eu adoro o Profundo, sério. Eu não sei você, Cá, mas eu adoro o Profundo. Tipo, o Profundo, ele traz muito lado cômico nessa temporada. Então, assim, você sabe que ele cometeu muitos erros na primeira temporada, justamente pelo que ele fez com a Starlight. E, assim, você vê essa transformação dele. Tipo, ele tentando se redimir, ele tentando, sabe, melhorar, porque ele tá sentindo na pele tudo que ele também já pode ter feito com outras pessoas. Não sei se ele vai conseguir melhorar 100%, né? Desculpa. E aí a gente vai ver, assim, é muito legal, porque assim, na cena da baleia, o Profundo tá todo assim, nossa, eu sou o herói, eu vou impedir o grupo. E aí a cara do Butcher, do tipo assim, ah, seu filho da mãe, peraí que eu vou te pegar. E ele enfia a lancha dentro da Da baleia, e aí baleia. todo mundo vai parar nas entranhas da baleia. Cara, essa cena eu fiquei, tipo, porque eu acho que o Profundo não achava que ele ia continuar. Não achava que ele ia continuar com o barco. E o Butcher, tô nem aí. Bateu ali na baleia. E aí todo mundo ensanguentado. E o Yugi, de novo, todo cheio de sangue, fica lá paralisado. Porque eu acho que ele tem algum trauma com essa coisa. Porque desde a primeira temporada, quando a namorada morre, ele também fica cheio de sangue. Aí a mulher explode, ele fica cheio de sangue. Agora ele dentro da baleia fica lá cheio de sangue também. Então, assim, o pós isso, o Butcher saindo da baleia, cara, sem Não, palavras. o melhor é a referência que ele faz, né? O Milk pergunta, cadê o rio? E aí ele, o Pinóquio ainda tá dentro da baleia. Gente, assim, ó, The Boys também tá fazendo umas referências muito boas, muito inteligentes. Prestem atenção nos diálogos. Essa do diálogo do Pinóquio tá sensacional. Sim, sim. Mas sabe o que é legal também? É que a partir dessa cena a gente começa a ver assim que tá rolando uma certa divergência entre o Butcher e o Hughie, Hilde. porque eles pensam de formas diferentes. O Butcher ele é muito radical nas atitudes, enquanto o Hughie ele prefere pensar, ele prefere analisar, ver uma alternativa ali mais, digamos assim, neutra para tentar resolver o problema. E o Butcher não. Entendeu? O Butcher é aquele assim que enfia a lancha dentro da baleia É, ele tem na o hora. Ele sentido, né? Ele não titubeia. Titubeia, é, fala. e acho que é. E a gente vê o Rio assim muito fragilizado e vulnerável, porque a gente vê que ele não está conseguindo lidar com essas situações. O Butcher, o French, o Mother's Milk, eles já têm um passado mais brutal assim. O Rio não, ele entrou nessa onda agora por conta da morte da namorada dele. Aí o Butcher convida ele a participar do grupo. Então assim, chega no momento que você fala assim, será que o Rio vai ter um colapso? Será que ele vai se quebrar em algum momento que ele não vai aguentar mais seguir em frente? Então, assim, essa cena, apesar dela ser estrondosa, cômica, faz a gente começar a pensar nisso. E logo em seguida que acontece isso, o Profundo chama quem? Chama os outros supers. Então aparece a Stormfront, a Starlight
e o Homelander e o Black Noir para poder caçar eles. E falou assim, vão atrás. E eles já estão dentro de uma caverna tentando fugir. O que acontece nessa cena? Nossa, aí acontece a cena, uma das principais cenas, assim, que eu acho que dá muito gancho para o próximo episódio, que é da Starlight que encontra o Hugh e ela dá, tipo, um poder nele pra meio que se afastar. E aparece o Homelander. E o Homelander pega ela e fala assim, mata ele. Vai lá, minha filha, agora é seu momento de você mostrar sua lealdade, vamos dizer assim. E ela hesita em matar ele em primeira instância. Então ele fica, vai, mata aquela coisinha assim no ouvido, sabe? Homelander, ridículo. E aí, o Hugh, ele é salvo pelo Butcher, que, tipo, vai lá e se intromete em tudo que tava acontecendo. Então aí fica um gancho pro próximo episódio, porque, assim, o Homelander já tá de olho na Starlight. Né? E logo em seguida acontece uma outra coisa estrondosa ali, porque o Butcher consegue salvar o Rio com a ajuda do irmão da Kimiko. E nesse momento, o irmão e a Kimiko fogem. Só que Uhum. no momento que eles estão fugindo, quem pega eles? A Stormfront. Só que aí a gente descobre que a Stormfront não é uma pessoa tão legal assim. E aí a gente começa a entender quais são as verdadeiras intenções dela. Ela começa a perseguir o irmão da Kimiko e a Kimiko, e quem tiver no meio, ela mata. Então, assim, no que ela entra na cena do prédio, ela mata as famílias. E, tipo, a cena da menininha pedindo para não matar o pai, ela não tá nem aí. Ela vai lá e mata, e começa a matar todo mundo ali no prédio. Até ela chegar e pegar o irmão da Kimiko. E aí ela mata Nossa, e a hora friamente da o mão? irmão da Kimiko. Nossa, a cena da mão foi tensa. Nossa, ela é louca. Eu odeio a Stormfront. E Eu amo. você vê no rosto dela aquela expressão fria dela e sarcástica, do tipo assim, ninguém vai acreditar em você. E para piorar, tipo assim, ela mata, a Kimiko vê, fica sem reação, só que, meu, a Kimiko começa a criar uma raiva interna, assim, que eu falei, meu, ela vai começar a caçar a Vai. Stormfront de qualquer jeito. E aí vem a parte do cinismo, porque a VOD, né, chega na mídia, ali no noticiário, e diz que assim, não, porque o irmão da Kimiko é o super terrorista e a Stormfront que foi a salvadora do dia. E aí eles ficam, sabe, tentando ajudar as famílias vítimas ali do atentado e Safada. coloca a Stormfront como líder do grupo, que deixa o Homelander furioso no final. Sim, e é mais uma pessoa que veio para bater de frente com Homelander, porque ele sempre fala que ele era a cara e é o líder do The Seven, e aí veio a Stormfront para falar assim, não, meu filho, agora tô aqui, você não perde por esperar. Então, colocando ela como uma salvadora, e ela não tá nem aí, ela é uma pessoa sarcástica, tipo, cínica demais e não tá nem aí para as pessoas. Ela vai matar desde que ela consiga o objetivo dela, que no caso foi o que aconteceu nesse episódio. Então, você vê a cara do Homelander olhando as notícias, ele fica puto. Só que quando eu terminei esse terceiro episódio, me veio uma teoria na cabeça. Vê se você concorda comigo. A Stormfront, ela aparece de supetão. Ela é introduzida ali no The Seven e foi contratada pelo Stan Edgar. A gente não sabe por quê. E Uhum. aí ela mostra ser uma super heroína ali, né, da mídia, influencer nas redes sociais, até que a gente vê que ela não é tão boa assim. Olha a matança que ela faz, ela não só mata o irmão da Kimiko, põe a culpa nele e mata várias pessoas inocentes. A ideia da Volt no começo nessa temporada é caçar super terroristas. E aí eu fiquei pensando, e se a Stormfront é uma super terrorista e eles estão tentando vendê-la como heroína para poder, tipo, enganar todo mundo? Caraca, aí o Edgar Stan tem que estar no meio disso. Sim, para mim então, tipo, ele tá encobrindo tudo, por isso que ele tá tão misterioso e batendo de frente com o Homelander, né? Por que essa coragem toda, sabe? Então, fiquem pensando aí, gente. Tipo, pensa um pouquinho, depois, né, vamos ver quando sair o quarto episódio se a gente vai ter mais respostas a respeito da Stormfront, porque fica essa coisa enigmática, né? Então,
de novo, prestem atenção na Stormfront, porque, meu, eu acho que ela vai render vários babados nessa temporada. A gente tá avisando, a gente tá avisando. Gente, esse foi, né, a review dos 3 primeiros episódios. A gente falou bastante, porque, meu, aconteceu muita coisa aí nesses 3 primeiros episódios, vocês viram. Então a gente quis debater, falar o que a gente achou das cenas, dos momentos, dos personagens. Na próxima review vai ser lá no canal da Leslie, então se inscreva no canal dela para acompanhar as reviews e a gente vai alternando e vai avisando vocês. Eu fico por aqui, eu quero agradecer vocês por terem acompanhado a gente, continue acompanhando, deixe o seu like, curta, acompanhe a gente nas redes sociais, se inscrevam nos nossos canais. E é isso, gente. Até a próxima. Isso, comenta aí bastante aí embaixo, tá? Fala em suas teorias também. E é isso. Obrigada, viu, Ká? Um beijo. Beijo.